Vamos lá então, dando continuidade ao nosso estudo do livro Devação do Invisível. Nós estamos no capítulo 8, Sutilezas da Mediunidade. Esse é o nosso segundo encontro. E no nosso trabalho anterior, nós vimos ali aquela introdução em que Dona Ivone falava sobre a mediunidade na sua complexidade, né, nessa ligação com aquilo que o médium vivencia dentro do seu campo pessoal, emocional, a memória, as suas lembranças, a vontade. Né? Então eu vou ler para vocês aqui um trechinho, só para a gente poder contextualizar, né, os textos de hoje. E ela falava exatamente sobre a sutileza da mediunidade, sobre muitos constrangimentos que os médiuns acabam sofrendo devido às informações que eles recebem do mundo espiritual, devido a tudo aquilo que eles percebem do mundo espiritual. Então eu peguei aqui um trecho, na página 184 do meu livro, e ele coloca assim, né, que as possibilidades desse agrupamento de forças imortais se desdobram ao infinito. Também a mediunidade, como participante dessas funções sensoriais e perceptivas, ao que a observação indica, possuirá possibilidades de ação e sutilezas ainda desconhecidas dos estudiosos atuais. Muitos médiuns sabem disso, embora sem compreenderem bem o que com eles se passa. Muitas vezes, agora aqui a gente vai entrar na explicação essencial para o nosso estudo de hoje. Muitos médiuns sabem disso, embora não compreenderem bem o que se passa com eles. Muitas vezes, receoso de não ser acreditado pelos amigos mais íntimos e temendo ver-se considerado ridículo ou pretensioso, guarda o médium o segredo das mais belas revelações que lhes são facultadas por vontade exclusiva dos mentores espirituais ou por ação mecânica da própria faculdade, que naturalmente desencadeia os acontecimentos, mesmo a revelia do médium. Geralmente, perseguido, criticado sem piedade até dentro do próprio lar, e também pelos adeptos da doutrina, enche-se ele de complexos de timidez, que tendem a perturbar quando não impossibilitam muitos fenômenos que poderiam realizar-se na edificação geral. O Espiritismo, terceira revelação de Deus aos homens, é obra da mediunidade. Será bom que de tal não se esqueçam aqueles que preferem ver charlatães e intrusões nessas pobres almas que, para conseguirem do além o que vem dar ao corpo a doutrina, têm de morrer para si mesmas, sacrificando-se durante a vida inteira e chorando lágrimas de testemunhos acerbos, visto que nenhuma criatura, qualquer que seja, se afinará plenamente com a espiritualidade para o efeito mediúnico, por entre risos e alegrias, de modo a viver displicente e cômodo. Tal como os demais médiuns, tivemos de encobrir do público e até de amigos íntimos formosas revelações e até profecias, como noticiários de além-túmulo, que posteriormente foram confirmados. Pode-se mesmo afirmar que o que de mais grandioso e belo o médium obtém e conhece da vida espiritual, lhe é vedado declarar aos companheiros da jornada terrena. Não obstante, se somos daqueles que se veem forçados a ocultar muito do que recebem e conhecem do além, também somos impelida pelos instrutores espirituais a dizer algo de quando em vez, pois que nem tudo poderá ser encoberto sem prejuízo da revelação. E muitas vezes o que o médium revela favorece ensejos para estudos profundos, descobertas e elucidações,
transcendentais importantíssimas que tendem a testemunhar a veracidade do Espiritismo. Então esse trecho que eu li para vocês foi daqueles que eu já tinha lido no nosso encontro anterior, em que mostra exatamente uma realidade muito interessante sobre as grandes dificuldades enfrentadas por muitos médiuns. E aqui, claro, nós tratamos dos médiuns que estão devidamente preparados para filtrarem aquilo que recebem do plano espiritual. E não simplesmente os médiuns que se deixam levar, muitas vezes, por fantasias ou por influências espirituais de espíritos que ainda procuram trazer muito mais confusão do que esclarecimento. Então nós trataremos naturalmente dos bons médiuns. Quando recebem comunicações do plano espiritual, trazendo informações desconhecidas para muitos de nós, esses médiuns, como Dona Ivone comentou agora há pouco, que foi o próprio caso dela, era obrigada no caso dela, mas os médiuns eram obrigados a não revelarem aquilo que recebiam de informação, exatamente para evitar as críticas e comentários. Porque quando isso acontece, e como ela mesma citou, o médium acaba desenvolvendo um certo bloqueio ou uma timidez para trazer informações que, pela força do hábito do grupo ao qual ele pertence, acaba então sempre reprimindo, criticando, trazendo comentários para chamar a atenção do médium, para evitar trazer informações dessa natureza, já que elas são fantasiosas na opinião deles, que seriam um desserviço ou um serviço contrário para a doutrina espírita. E o que nós vemos também hoje? Que muito mais do que essas mensagens que chegam nas instituições, nós vemos, por exemplo, nas próprias publicações dos livros que chegam sob o rótulo de livros espíritas. E mais uma vez falamos dos bons livros e falamos dos bons médiuns. Como foi o caso, por exemplo, que até hoje nós temos isso de uma forma muito clara, muito patente, os livros, por exemplo, psicografados por Chico Xavier. Em especial os livros que falam sobre a vida no mundo espiritual, iniciado por Nosso Lar. Se nós pegarmos Nosso Lar e dizermos para grupos espíritas o que pensam desses livros, vocês estudariam essas obras em suas casas espíritas? Vocês leram ou leriam esses livros? Vocês fariam a divulgação da doutrina espírita através dessas obras? E aí então, conhecendo como nós já conhecemos, daquilo que nós já comentamos nos nossos estudos, e também até mesmo por experiências próprias, de cada vivência de vocês nas instituições que frequentam, nós veremos ali opiniões das mais variadas, desde aquelas que têm uma boa aceitação, uma grande aceitação, como aquelas que sofrem críticas, que trazem críticas muito duras para o livro, não levando em consideração o trabalho, a obra geral do médium, o espírito que se comunica, a forma como essas informações chegaram. Então, quando Dona Ivone fala sobre as críticas que os médiums sofrem pelas informações que trazem, nós vemos isso então através desses livros. Alguns livros parecem para nós um tanto quanto fantasiosos. Mas diante disso, não apenas livros, mas informações de um modo geral. Mas diante disso nós temos duas posições. Ou aquela posição crítica, e não apenas crítica, porque a gente lembra que a crítica de um modo geral não é algo negativo. Hoje nós tomamos por negativo por uma questão de hábito. Se eu disser para vocês assim, eu vou fazer uma crítica sobre você, você trabalha muito bem. Então a crítica, na verdade, nada mais é do que uma opinião
que alguém emite sobre algum objeto, sobre algum trabalho, alguma coisa. Não necessariamente alguma coisa negativa. Então, quando nós falamos uma crítica negativa ou uma crítica positiva, a gente sempre acha que está fazendo um comentário para corrigir, para reprimir, não para criticar, até eu já uso a criticar, mas sempre para destruir, vamos dizer assim, o trabalho daquele que realiza. Então a crítica, na verdade, é uma análise. Posso fazer a crítica de um filme rasgando elogios e não deixei de fazer a crítica. Então, nesse caso, nós temos ali críticas negativas que são feitas por esses grupos para os livros. E desses livros, muitos deles trazem informações importantes, informações preciosas sobre o mundo espiritual que vem a título de revelação. Então, esse é a essência desse capítulo que nós vamos estudar. Falar exatamente sobre as dificuldades enfrentadas por muitos médiuns, e daí a importância fundamental do médium se preparar o máximo que ele puder através dos estudos, do autoconhecimento, da análise daquilo que ele produz dentro do campo da mediunidade, para que ele possa confiar naquilo que ele mesmo produz. Porque inicialmente o médium deve se conhecer e deve confiar no seu potencial. Depois ele transmite isso para o grupo ou leva isso a público a partir da confiança que ele mesmo tem. Mas como nós estudamos no livro dos médiuns, e também já vimos aqui em outras passagens, que muitas vezes a mediunidade é para nós um instrumento para enaltecer o nosso ego, para fazer a nossa autopromoção. E aí então, como foco principal é a fama, é o reconhecimento, o médium tem pouquíssima preocupação com o conteúdo que ele informa, que ele traz, que ele apresenta. Então, inicialmente, começa com aquele trabalho de base. O médium se autoconhecendo, o médium se preparando intelectualmente e moralmente para o trabalho, e depois ele se preocupa com o resultado. E não o contrário. Destaca, então, o resultado do trabalho, lança para poder fazer ali a propaganda, ou muitas vezes até de uma forma ingênua, sem segundas intenções, mas com a intenção verdadeira de divulgar aquilo que o mundo espiritual traz, mas sem que ele mesmo faça a filtragem, faça ali a análise daquilo que ele produz. Então tudo começa pela base, para depois então começarmos a fazer ali o trabalho de divulgação. Exatamente por causa dessa barreira, ou dessa resistência que nós temos em aceitar aquilo que é diferente. E naturalmente devemos ter realmente esse cuidado, porque do contrário nós aceitaríamos qualquer tipo de fantasia que viesse do mundo espiritual, qualquer tipo de equívoco que fosse lançado por parte dos espíritos aqui para o mundo material, trazendo para nós ali fantasias, distorções, muito mais confusão do que esclarecimento, como dissemos há pouco. Aqui então, nesse nosso capítulo 8, vários casos são citados por Dona Ivone dessas sutilezas, ou seja, das experiências que cada médium vivencia através do contato com essas informações ou revelações trazidas do mundo espiritual, e depois enfrentando resistência ou tendo que evitar a divulgação para evitar qualquer tipo de constrangimento. Esse constrangimento, então, como nós vimos, ele vem através dos apontamentos, das críticas negativas, muitas vezes até mascaradas com uma crítica positiva, que ele fala assim, olha, posso fazer uma crítica positiva? Deixa de fazer isso. E aí, naturalmente, ele faz a crítica negativa. Então, o médium acaba sofrendo um grande prejuízo no desenvolvimento do seu trabalho. Porque vai ser o tipo de coisa que, bom, eu não vou contar isso para ninguém, porque da última vez que eu contei o que eu vi, ou o que eu ouvi, ou o que eu vivenciei do mundo espiritual, todo mundo começou a fazer ali comentários negativos sobre aquilo que eu trouxe. Então, a partir de agora, eu prefiro não trazer mais.
Como é que está o som, pessoal? Me dá um ok, por gentileza? Ok, obrigado. Então vamos lá ao primeiro caso que Dona Ivone apresenta para nós. No ano de 1915, no correr de memorável sessão a que assistiram nossos pais em seu próprio domicílio, na cidade de São João del Rei, Minas Gerais, e na qual servia o médium Silvestre Lobato, já falecido, o melhor médium de incorporação por nós conhecido até hoje, o espírito do Dr. Bezerra de Menezes anunciou o advento do rádio e da televisão, asseverando que esse último invento, ou descoberta, facultaria ao homem mais tarde captar panoramas e detalhes da própria vida no mundo invisível, antecipando assim que a ciência, mais do que a própria religião, levaria os espíritos muito positivos a admitir o mundo dos espíritos, encaminhando-os para Deus. Então, aqui em 1915, Dona Ivone deveria ter ali 11 anos de idade, já que ela nasceu no ano de 1904, no mesmo ano que Chico Xavier, se não me engano. Acho que foi isso, né? Me corrijam, por favor, se eu estiver errado. E aí, então, ela vendo, mais uma vez, né, aqui são vários pontos interessantes que nós estudamos, como, por exemplo, reuniões domésticas, um trabalho de mediunidade feito dentro da própria residência. Aqui depois falava também sobre a chegada do rádio e da televisão. Naquela época, 1915, era algo ainda não conhecido pela nossa ciência. E ela comenta assim que o Dr. Bezerra de Menezes comentou que através da televisão, que seria esse segundo invento, o mundo espiritual seria reconhecido. E quando ela diz aqui pelos espíritos mais positivos, significa pelos espíritos que têm aquela visão muito mais científica, né? Lembrando que a ideia do positivo, do positivismo, vem muito a ver com o científico. 1900, né? Obrigado, Tuti. 20/10 de 1900. Então, ela tinha nessa época já 15 anos de idade. Então, o que nós vemos aqui, inicialmente, uma revelação muito interessante, dizendo que os espíritos se revelariam muito mais para a ciência do que para a própria religião, através desse equipamento. E aí faria então que aqueles espíritos com uma visão mais racional, muitas vezes até evitando qualquer tipo de contato com a religião, exatamente por ser um objeto de fé, seriam então encaminhados para Deus, porque seria incontestável perceber o mundo espiritual através dos equipamentos eletrônicos. E continua. A revelação foi rejeitada pelos componentes da mesa. O médium viu-se acoimado de invigilante, ou seja, criticado, punido como vigilante, como invigilante, convidado a orar e vigiar, e o espírito comunicante doutrinado como mistificador e perturbador da ordem e do bom senso. Isso foi dito para Dr. Bezerra de Menezes. E o médium, então, chamado a fazer ali o seu isolamento, o seu retiro, para que evitasse o tipo de influência desses tipos de espíritos. No entanto, parte da própria profecia já foi cumprida, e não será difícil que a segunda parte o seja também, quando o homem se tornar merecedor da graça de entrever o além-túmulo através de seu aparelho televisor. No próprio Livro dos Espíritos, lá na quarta parte das Esperanças e Consolações, nós tivemos ali quando se falava sobre a consolação daqueles que se separam de um ente querido através da desencarnação. E aí então uma das respostas que chegam para Kardec é que no futuro nós teremos meios mais práticos
de nos comunicarmos com os nossos entes queridos. E de uns tempos para cá, já há alguns bons anos, algumas décadas inclusive, nós tivemos ali a manifestação da transcomunicação instrumental. Algo que ainda é visto, né, como fenômeno. Já chegamos até a estudar sobre isso, né? Eu trouxe para vocês alguns áudios aqui de gravações feitas pela Sônia Rinaldi, que é ali uma pesquisadora dos fenômenos de transcomunicação, conhecido popularmente como TCI. Né? Bom dia, Zé. Bom dia, João. Bom dia, Angelina. Então, como TCI, então nós tivemos ali máquinas fotográficas, aparelhos celulares, televisores, filmadoras, dentre outros equipamentos que nós temos hoje, que já, através dos quais foram registrados contatos com o mundo espiritual, seja através de imagens, seja através de sons. Isso naturalmente não é definitivo. Por exemplo, Sônia Rinaldi comenta, porque ela teve ali a desencarnação do seu marido, e ela, através das pesquisas, voltou a ter contato com ele. Isso, declaração dela, né? E ele mesmo foi um daqueles espíritos que, junto a ela, ele no plano espiritual e ela no mundo físico, faziam aquele trabalho de desenvolvimento e divulgação das pesquisas, né, dos resultados das pesquisas de transcomunicação. E aí falava sobre bases de comunicação no plano espiritual. Isso naturalmente soa para nós como algo que foge à realidade, né? Porque, tendo a ideia de que o mundo espiritual é essencialmente moral, qualquer tipo de estrutura material, seja ela estrutura arquitetônica ou mesmo equipamentos eletrônicos, né, ou, entre aspas, eletrônicos, né, já que essa ideia do eletrônico, eletricidade, é coisa do mundo material. Mas equipamentos que são utilizados no plano espiritual é algo inexistente, né? São coisas inexistentes. Então no mundo espiritual é apenas questão moral. E aí então tem-se a ideia de que os espíritos, ao desencarnarem, vão para o espaço, sem qualquer definição do que significaria exatamente essa ideia de espaço, e que nada de material pudesse existir. Então, todos esses livros, todas essas pesquisas chegaram para nós gradualmente, ainda não temos nenhum tipo de comprovação científica, mas no caso, por exemplo, de rádio e televisão, isso foi comprovado, né, tanto que faz parte do nosso cotidiano. Mas a segunda parte dessa revelação é que nós, através desses equipamentos, teríamos contato com o plano espiritual. Cheguei a comentar com vocês que algumas instituições já estão preparando grupos de pesquisas sobre transcomunicação. Centros espíritas montando ali o seu grupo, montando ali as suas sessões, preparando equipamentos somente para o desenvolvimento de pesquisas relacionadas com transcomunicação instrumental. Quando isso vai se tornar um hábito, quando isso vai definitivamente abrir as portas para o mundo espiritual através desses equipamentos físicos, o que seria para nós algo incontestável, né, para a visão científica sobre a realidade do mundo espiritual, a gente aguarda que isso se desenvolva. Mas como foi dito por ela aqui, não será difícil que a segunda parte o seja também, quando o homem se tornar merecedor da graça de entrever o além-túmulo através do seu aparelho televisor. Como ela mesmo comentou, foi alvo de crítica nesse tipo de revelação. Aquele médium foi alvo de crítica naquela época, continuará sendo hoje, já que a ideia do mundo espiritual continua ainda sendo essencialmente moral. E aí nós vimos então um médium de incorporação, né? Bom dia, Vera. Um médium de incorporação de extrema potência, mas que traz informações que acaba lhe gerando muito mais constrangimento do que revelação. Essa é uma das tantas, né? E como eu falo para vocês sempre, né, que eu fico imaginando, eu gosto muito de frisar esse detalhe porque eu acho que ele é na minha opinião, uma realidade. Ficar imaginando o que Kardec já teve de informação
sobre o mundo espiritual, mas que ele não foi permitido que ele revelasse. Ou seja, daquelas tantas e tantas psicografias que ele recebeu, quanta coisa ficou ali guardada para que ninguém tenha contato. Basta lembrar que quando ele disse que o próprio Cristo conversou com ele, quanta coisa ele já teve ali de crítica, né, de comentários. Então, de lá para cá nós tivemos outros médiuns que ousaram revelar aquilo que receberam no mundo espiritual. Então tivemos ali, por exemplo, Chico Xavier, como comentamos, Divaldo Franco trouxe muita coisa também sobre o mundo espiritual, das experiências de desdobramento, que ele falava, por exemplo, que visitava hospitais no plano espiritual durante seu desdobramento. A própria Dona Ivone, quando ela comenta com a gente sobre aquilo que ela vivenciou, por exemplo, daqueles espíritos que estavam ali vestidos com aquela roupa, parecendo roupas de dominó, que eram espíritos ainda muito perturbados no plano espiritual. Tudo isso soa como fantasia. Mas é como eu falo para vocês, né, eu tenho ali aquela ideia sobre essas estruturas e essas situações do plano espiritual, que elas não são aceitas a princípio pelo fato de não terem sido submetidas a uma comparação, como foi o caso, por exemplo, do controle universal dos ensinos dos espíritos. Esse controle universal se tornou para nós espíritas um sistema de avaliação, onde vários médiuns, ao mesmo tempo, em locais diferentes, recebem a mesma informação. E aí Kardec então fez ali pegava várias psicografias e depois ele escolhia o melhor texto, ou ele mesmo redigia um texto que condensasse todas aquelas orientações que eram trazidas sobre determinado assunto. E como eu falei para vocês, eu tive uma experiência interessante de fazer essa comparação. Enviei então aquelas perguntas que vocês conhecem, falei sobre comunidades no plano espiritual, falei sobre transformação de matérias, naquele papo que a gente teve, né, Brás? Falando sobre os médiuns da Umbanda que consomem substâncias e depois, quando saem do transe, não tem nenhum resquício, como no caso, por exemplo, né, do tabaco ou da bebida alcoólica. Então eu submeti também essa pergunta e depois falei dos animais. Essas 3 perguntas no mesmo comunicado. E aí eu enviei então para 3 grupos espíritas diferentes. Eu enviei para o CELD, resposta do espírito Agostinho. Eu enviei para outro grupo do Rio de Janeiro, uma outra médium do Rio de Janeiro, e depois para em Minas Gerais. Mandei as 3 perguntas e pouco tempo depois chegaram as respostas. Respostas que eram escritas em menor ou maior quantidade de informações, mas a essência era sempre a mesma. E aí eu percebi que os 3 falavam a mesma coisa. Kardec, no final do Livro dos Espíritos, disse que recebeu mais de 1000 comunicações. Não apenas na própria sociedade onde ele desenvolvia os seus trabalhos, mas de todos os grupos espíritas do mundo com os quais ele teve contato. Então ele teve ali a função dele de codificador, foi pegar toda essa papelada, colocar sobre a mesa, e ali então fazer uma seleção das informações que chegavam, do tipo de informações, da qualidade das informações, e depois colocar para nós no papel e nas publicações, como por exemplo no próprio Livro dos Espíritos. Então esse controle universal, que é esse sistema que Kardec desenvolveu para apresentar para nós esse conteúdo, ele é sem dúvida nenhuma a referência que nós devemos ter. Se fosse com impressora e com internet, né, André? Ficaria muito mais fácil, sem dúvida nenhuma. Então ele trouxe para nós esse método. Pois é, eu até apresentei aqui, Vera, há um tempo atrás, alguns áudios, né, sobre um CD, áudios gravados num CD que ela disponibiliza no próprio livro que ela publicou sobre transcomunicação, né? Então, desse método, vários médiums em lugares diferentes, falando sobre o mesmo assunto,
Nós utilizamos também essa metodologia, devemos utilizar para a análise das obras que são publicadas. Então, ao falarmos, por exemplo, sobre livros como Nosso Lar, nós devemos nos perguntar, utilizando esse método do controle universal, quem mais falou sobre isso? Para não pensarmos que essa informação é uma informação exclusiva do trabalho do Chico Xavier. Falar de comunidades no plano espiritual. Aí então nós começamos a pensar, bom, Divaldo Franco falou sobre isso, independente da qualidade do médium, não estamos julgando o caráter do médium, estamos falando da informação que foi divulgada através dele. Então tivemos ali tantos e tantos outros médiuns que falavam sobre essas comunidades. E aí, como eu estava dizendo para vocês, né, eu tenho aqui aquele sistema, né? Das três, uma. Ou existe uma alucinação coletiva em que esses médiuns começaram a falar a mesma coisa, de lugares diferentes, mas todos eles sofrendo desses transtornos mentais. Essa é a primeira opção. A segunda opção, existe uma conspiração do plano espiritual, de vários grupos de espíritos, trazendo para nós as mesmas fantasias, para que nós acreditemos que existam essas comunidades no plano espiritual para nossa ilusão. Essa é a segunda opção. E a terceira é que isso é real. Que os médiuns, de fato, revelam aquilo que os espíritos dizem, de algo que de fato existe no plano espiritual, que são essas comunidades. Por exemplo. Então nós temos essas três opções. Ou os médiuns estão fantasiando, ou os espíritos estão aqui nos influenciando negativamente, ou isso é real. Esse é o mesmo sistema. Então nós podemos lembrar, porque para nós hoje, pela quantidade de livros que foram publicados, essa informação para nós, aceitemos ou não, gostemos ou não dessas informações, ela é algo que faz parte do nosso cotidiano. Em qualquer casa espírita, todo mundo sabe, se você perguntar, para onde você acha que vão os espíritos? Alguns vão dizer, eu acho que vai para o espaço, mas eu não concordo quando dizem sobre as comunidades, as colônias. Então ele pode concordar ou não concordar, mas ele já reconhece a existência dessa informação, a existência dessa ideia. O que falta para nós agora é uma comprovação mais direta. Então, para aqueles naturalmente que buscam essa comprovação, para outros já tem ali a sua convicção. Que é o meu caso, por exemplo, já não tem mais dúvida. Talvez um detalhe ou outro que mude, mas é uma questão pessoal. Eu já me convenci de que isso é real, não apenas dos livros, mas pelas tantas e tantas psicografias pessoais, de fontes confiáveis, de médiuns confiáveis, de trabalhos confiáveis, em que os espíritos mencionam essa realidade. Então, tudo isso para nós hoje é muito comum, é muito divulgado, já se encontra pulverizado. Mas e naquela época em que, por exemplo, Chico lançou o livro Nosso Lar, que foi ali meados da Segunda Guerra Mundial? As críticas, o temor do constrangimento, da perseguição, que o foi e continua sendo. Esse tipo de detalhes da mediunidade, que faz parte desse capítulo Sutilezas da Mediunidade, é algo que os médiuns enfrentam com muita frequência. E daí então, aquelas informações que ficam restritas ao pequeno círculo de trabalhadores e amigos próximos do médium, ou ele mesmo não divulga para ninguém. Porque ele vai dizer, isso que eu vi é algo que pode parecer absurdo. Então eu prefiro não dizer. Mas ela lembra para nós aqui que isso tem um lado positivo, para evitar constrangimentos, para evitar qualquer tipo de confusão, mas por outro lado tem também um efeito negativo. Esse efeito negativo é que, trazendo revelações do mundo espiritual e não podendo divulgá-las, faz com que a doutrina espírita perca o seu real propósito, que é exatamente trazer para nós essa educação sobre o mundo espiritual. Daí então a necessidade de nós formarmos essa base, né? Ana Gabriela, bom dia. Formarmos então essa base na formação dos médiuns,
para entenderem o seu trabalho, para entenderem o seu propósito, para terem ali uma capacidade de fazer uma autoanálise, uma autoavaliação. Não apenas o próprio médium, mas o grupo do qual ele faz parte, de ter ali uma humildade, de ter ali uma mente mais aberta para as possibilidades, não apenas criticar aquilo que chega, mas saber fazer uma análise daquele conteúdo. Porque existe ali uma facilidade muito grande de dizer aquele não serve. Chega a comunidade, chega a informação, ele vai dizer, não, essa informação a gente não quer. Mas espera lá, por que não quer? É uma questão de preconceito? É uma opinião pessoal? Ou existe uma comprovação de que de fato aquela informação é enganosa? Então todos os grupos, desde o médium até os dirigentes dos trabalhos, precisam ter essa formação para analisar tudo aquilo que chega no mundo espiritual com cuidado, com critério e não simplesmente com recusas. Essa então foi a primeira ideia, o primeiro texto que chegou para nós. Primeira informação, lá de 1915. O segundo texto que chega para nós agora. Texto número 2. Pessoal, alguma questão sobre esse assunto? Podemos ir em frente? Lá em cima a Angelina colocou, né? Clóvis Nunes tem um trabalho de pesquisa muito bom sobre transcomunicação. Ele, né, junto com Sônia Rinaldi, Pedro Vieira também, costuma fazer um trabalho muito interessante de pesquisas sobre transcomunicação. Não apenas a comunicação propriamente dita, mas estudando a metodologia, como se desenvolve esse trabalho. Quando, que tipo de equipamento é utilizado, de que forma que chegam as comunicações, qual é o tipo de comunicação que chega, através de som, através de imagens, como nós já vimos. Então existe uma pesquisa muito interessante. Uma pena é que faz tempo que eu não vejo nada novo surgindo. E é claro que eu não tenho pesquisado sobre esse assunto profundamente, mas geralmente costuma fazer muito alarde, né, quando chega alguma coisa nova. E infelizmente a gente tem trabalhado em cima de informações antigas. Então nada de novo veio para revolucionar esse sistema. Bom, vamos em frente então. Número 2. Os médiuns espíritas que se entregam à oratória, sempre veemente e profundamente inspirada, não recebem precisamente as intuições no momento em que discursam, ao mais das vezes, como nem sempre o seu instrutor espiritual está presente ao seu lado na tribuna. O que frequentemente acontece é que, já possuidor do necessário cabedal, embora não seja verdadeiramente um orador, na véspera desse trabalho ou poucas horas antes, o médium será arrebatado em espírito por seu guia espiritual durante o sono para o espaço. Fornece-lhe as instruções para o discurso. Fala-o discursar em sua presença, imprimindo na mente do seu pupilo o característico da sua própria oratória. Exerce sobre ele, enfim, seu intérprete, a sugestão hipnótica ou hipnose. Ao despertar do sono, o médium estará tranquilo, sentindo algo indefinível dentro de si, sem todavia recordar o que se passou durante o seu repouso. Mas no momento da oratória, esta será repetida exatamente como foi delineada e autorizada no espaço, com eficiência e agrado geral, sem que o médium vacile por um instante na eloquência assim adquirida. É por isso que o estilo deste ou daquele espírito, se conhecido dos assistentes, chegará a ser reconhecido para a edificação de todos. Daí a necessidade que todo médium orador sente de se recolher e isolar horas antes, ocasião em que geralmente se deixa vencer por um sono ameno e confortador. Aqui só a gente fazer um comentário, né? É algo que realmente nos impressiona a facilidade que muitos oradores que também são médiums, ou apenas oradores,
porque não necessariamente são dotados de uma mediunidade ostensiva, mas possuem uma sensibilidade suficiente para perceberem e captarem aquilo que os espíritos trazem para nós. É algo realmente invejável. Temos ali alguns palestrantes que simplesmente não gaguejam. Eles passam do início ao fim numa linha de raciocínio impecável. E isso realmente é admirável. E isso então mostra para nós que muitas vezes, como se já não considerássemos também a própria capacidade de oratória dos médiuns, terem também esse preparo junto aos espíritos. Nós vemos muito isso nos discursos, nas palestras proferidas pelo Divaldo Franco, que nós vemos que a palestra vai se desenvolvendo numa linha de raciocínio até o momento em que ela praticamente se funde com uma comunicação, por exemplo, de Dr. Bezerra de Menezes. Me recordo de uma história que ele contava no 4º Congresso Mundial, que aconteceu em Paris, em 2004, né? Eu gosto muito daquela palestra. Inclusive, eu até postei lá no nosso grupo no Facebook um trecho dela que se encontra no YouTube. Ele então fazia sua palestra com naturalidade, chegando já ali no seu encerramento, e de repente, com absoluta naturalidade, ele saiu da palestra e já emendou com uma psicografia de Dr. Bezerra de Menezes. Então a gente fica se perguntando, Dr. Bezerra de Menezes chegou no final da palestra para aproveitar a deixa, ou ele já acompanhava o raciocínio do Divaldo naquele momento tão importante para a divulgação da doutrina espírita? Então vemos ali que muitos médiuns com tal sensibilidade, como é o caso do Divaldo, trabalham praticamente em comunhão com os espíritos. E isso acontece com muita naturalidade. Teve inclusive um detalhe citado por ele, que ele fez uma viagem, que eu não me recordo para onde, se era aqui no Brasil, ou se era em outro país, né, já que o Divaldo viajou países divulgando a doutrina espírita. E é interessante que, pelo fato dele não ter conhecimento dos idiomas, né, estrangeiros, ele sempre tem intérpretes que o ajudam, né? Então ele faz aquela palestra de pedacinhos, né? Cada pedacinho ele acaba sendo traduzido. E ele comentou certa vez, numa palestra que ele fez, que ele viajou para um determinado local para fazer essa palestra, e o local era ali um ponto turístico. E ele naturalmente aproveitou aqueles momentos de folga para conhecer, para passear, para interagir ali com os turistas e tudo mais. E aí, no momento em que ele foi participar do evento para o qual ele tinha sido convidado para participar, ele sentiu uma dificuldade enorme para desenvolver a palestra. E ele falou, inclusive, que era talvez uma das maiores dificuldades que ele tenha percebido no trabalho de divulgação. E ele não entendia por quê. E aí depois, ao final, quando acabou a palestra, ele foi se recolher e tudo mais, teve ali encontro com Joana de Ângeles. E ele perguntou assim, mas poxa vida, mas eu esperava ter o auxílio para fazer a sua palestra, eu esperava que a senhora viesse ali me ajudar. E ela falou para ele assim, com toda a gentileza, você não veio fazer turismo? Então eu não tinha nada que fazer do seu lado. Alguma coisa com essas palavras. E ele então sentiu o impacto daquilo que ele não se preparou devidamente, não apenas através do estudo, mas ele não se recolheu para que espiritualmente entrasse em comunhão com os espíritos, talvez até mesmo com ela, para que tivesse as inspirações necessárias para fazer ali o trabalho que foi fazer. Como optou em ter aquele momento de folga que ele mesmo se deu, ele acabou então ficando, como se diz popularmente, à própria sorte. E aí sentiu essa dificuldade para desenvolver o seu trabalho. Continuando aqui o nosso texto, vamos lá. As melhores palestras que nos foi dado realizar sobre assuntos espíritas concederam-na aos nossos amigos espirituais. Por essa forma, muito embora no momento do testemunho ou reprodução da peça oratória, costumem eles exercer uma certa vigilância em torno do médium. Será bom, por isso mesmo, para a maior grandeza desse feito mediúnico, que os ambientes dos centros espíritas não sejam alterados por quaisquer acidentes profanos.
aqui é interessante que nós temos ali muitos discursos, né, muitas discussões em torno da função da casa espírita. Uma amiga nossa, que até frequenta aqui a sala de vez em quando tem oportunidade, conversando com ela, ela me perguntava o seguinte, que pelo fato do centro espírita ser um ambiente pequeno, muitas vezes a gente tem que dividir as salas com atividades diversas. Então, ora, o ambiente, né, o salão, onde é feita a palestra, serve como realmente ambiente para a palestra. Outras vezes a evangelização chega até ali. Outras vezes naquele cantinho o pessoal faz um lanche durante o trabalho. Então acaba ficando meio que um ambiente polivalente, né? Rote, bom dia. Já falou o braço. Então, muitas vezes tem que dividir. Então, quando ela chama atenção, aqui nesse final, quando ela diz que será bom mesmo para a maior grandeza desse feito mediúnico, porque nós estamos falando sobre a influência dos espíritos sobre o médium, não deixa de ser um feito mediúnico, que os ambientes dos centros espíritas não sejam alterados por quaisquer acidentes profanos, ou seja, que não sejam utilizados para atividades que não sejam vinculadas aos trabalhos, à função da própria instituição. De repente, estou aqui colocando um exemplo, fazemos ali um bingo no salão da casa espírita, ou fazermos ali uma atividade dançante qualquer, para que as pessoas possam se divertir aproveitando o ambiente. Exatamente porque a psicosfera que é criada, algo que para nós ainda é uma situação, algo muito misterioso, entender exatamente o fluido, o pensamento, a harmonia, a sintonia mental entre os participantes, a comunhão com o plano espiritual. Para nós isso é muito teórico, porque nós não somos capazes de observar, de medir, de mensurar ainda esses elementos. Então nós sentimos muitas vezes o efeito de algo ali perturbador ou algo acolhedor num ambiente como esse, para quem tem essa sensibilidade, ou muitas vezes passa simplesmente despercebido. Então essa recomendação de que o ambiente da casa espírita não que seja considerado um ambiente santo, porque não existe a ideia de um ambiente sacro, de um ambiente religioso. A doutrina espírita não tem essa preocupação, mas ela se preocupa de fato com a qualidade da harmonia, a qualidade do ambiente, a qualidade dos pensamentos dentro de um ambiente coletivo, onde se desenvolve um trabalho dessa natureza. Seria como se nós, sem a preocupação, de novo, da ideia da religião, pensarmos, por exemplo, num ambiente hospitalar. Como deve ser um ambiente hospitalar? Um ambiente de respeito, onde temos ali pessoas sofrendo, um ambiente onde deve ter a higiene material. A mesma coisa acontece, por exemplo, num velório, num cemitério. Qual é o ambiente que deve ser num velório? Não que nós devamos cultivar aquele sentimento tétrico, fúnebre, mas ao respeito pela dor das pessoas. Você não vai colocar uma roda de pagode na frente de um velório, embora muitas vezes nós tenhamos essa coincidência, de na frente do velório tem ali um boteco onde o pessoal faz ali uma roda de pagode e do outro lado o pessoal velando ali os seus mortos. Então, para cada ambiente nós temos ali que nos preocuparmos com isso. E no caso em especial da casa espírita, que é o nosso caso, por ser o assunto de que nós tratamos, o cuidado com o ambiente é fundamental porque existe um trabalho direto com o mundo espiritual. Se os espíritos, e aqui a gente lembra o livro Aconteceu na Casa Espírita, se os espíritos que influenciam o trabalho não são espíritos elevados, aqueles que vão influenciar o trabalho são espíritos inferiores. E o médium, em especial, aquele que trabalha com essa oratória, que trabalha com esclarecimento, que vai prestar essa assistência àqueles que assistem o trabalho, deve se colocar em comunhão, ele pessoalmente,
é o ponto principal, e depois para que todos zelem pela qualidade do ambiente onde vai se desenvolver esse trabalho. Não que a casa espírita seja o único lugar. Se pode, por exemplo, até algo que é muito interessante de se fazer, de levar, por exemplo, jovens, de levarmos ali os nossos jovens da evangelização para fazermos um trabalho numa praça, fazermos um trabalho num parque, onde todos se sentam ali, conversam e tudo mais. Ali se cria um ambiente saudável. Então, sempre onde nós estamos, criamos um ambiente, mas que nós também saibamos escolher esse ambiente. A Andréa colocou, essa atmosfera até em mudança de endereço precisa de muito empenho. Semana passada o céu de Cabo Frio mudou de vez de endereço, mas antes foi feita aos poucos essa mudança, e foram feitas vibrações até a espiritualidade liberar a mudança total. É que a Miriam não está aqui agora, mas ela poderia trazer para vocês um depoimento interessante, porque a casa espírita onde ela frequenta, lá em Niterói, onde temos ali evangelização e tudo mais, é num ambiente, num bairro muito humilde, em que nós temos ali, a gente lembra que nas periferias, a qualidade do entretenimento não é das melhores. Então parques, bibliotecas, cinemas são muito pouco na periferia, enquanto que lá se encontra muitos bares. Então, em frente ao centro espírita que ela frequenta, temos ali vários botecos. E a evangelização acontece aos sábados. E aos sábados é onde tem mais movimento, com música alta, com pessoas bebendo e tudo mais. É um desafio que o ambiente espírita frequenta para poder tratar, desenvolver o seu trabalho. Numa próxima oportunidade eu peço para que ela traga para nós aqui um depoimento, que é bem interessante a gente ver isso tudo. A Vera colocou, estamos também estudando com os médiuns do CELD antes do trabalho da reunião pública, o livro A Seara do Bem, nos bastidores da reunião pública, que trata também desse assunto de ambiência. É fundamental. E também tem aquela coisa, Vera? Há necessidade do esclarecimento dos próprios médiuns se cuidarem antes de chegar para o trabalho. Porque algumas vezes ele vive a sua vida corrida, a sua vida despreocupada, aí depois ele fala assim, não tem problema, porque antes da reunião a gente faz um estudo. Como se aqueles 15 minutinhos fossem 15 minutinhos miraculosos e fossem suficientes para modificar a semana inteira de preocupações e muitas vezes até de desregramento, para chegar em 15 minutos antes, faz ali um estudo, faz uma prece, pronto, ele já está em plena sintonia com o plano espiritual. Os seus hábitos, suas ideias estão impregnadas na sua mente. E não é algo que acontece de uma hora para outra. É exato, esse cuidado do autocontrole começa principalmente na formação de base dos médiuns, para entenderem exatamente qual é, de fato, o seu trabalho. Qual é a função da mediunidade. Não é um prestador de serviço. Ele é um colaborador direto com o plano espiritual. E para isso ele tem que estar em sintonia. A Angelina colocou, o que nós frequentamos é bem simples, utilizado para atividades espirituais. Tá? Não é algo que tem que ser lacrado, mas é algo que tem que ter muito cuidado, para evitar esses desequilíbrios. Porque acontece, por exemplo, alguém chega assim, olha, a gente fala naturalmente não de centros espíritas bem constituídos, mas muitas vezes nós temos ali um trabalho espírita feito de grupos menores em ambientes que são divididos com outras atividades. Então a necessidade do próprio grupo ter essa organização para evitar esse tipo de... Porque quando nós falamos assim, vamos falar de centros espíritas, aí falamos do CELD no Rio de Janeiro, que é uma referência, falamos aqui da Fundação Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, em São Paulo, falamos do Centro Espírita Perseverança, falamos da Federação das Federações, falamos, por exemplo, da Comunhão Espírita de Brasília, que são ambientes que já são reconhecidos pelo trabalho que desenvolvem. Mas e aqueles grupos pequenos? Aquele centro espírita que fica ali naquele bairro pequenininho, onde o máximo de trabalhadores chegam em 20 trabalhadores. Nas palestras de casa cheia, 30 pessoas. O trabalho ali é um trabalho perseverante. Obrigado, Cinzinha. Mas não tem ali condições de ter uma estrutura própria. E ali então os médiuns que vão fazer suas palestras têm que ter essa preocupação.
Dudu lembrou aqui que o Trabalho Mediúnico é o livro que é estudado, né, no centro espírita em que frequenta, né, dos campetes, antes das reuniões. A Vera lembrou, né, aqui no Rio, o Centro Espírita Maria Angélica, que depois de muita luta conseguiu uma sede, né, que é o ideal. Né, já faz reuniões em escolas públicas, já fez reuniões em escolas públicas com sala cedida. Uma escola até que vá lá, né? Mas nós tínhamos um caso, Vera, de uma colega, que ela era da Itália não, de Portugal. Ela frequentou aqui a nossa sala já há bastante tempo. E ela fazia então reuniões no restaurante, na cozinha do restaurante, uma vez por semana, com os funcionários. E a pergunta é, né, aquele é o local ideal? Será que o trabalho seria bom? Aí é uma pergunta que a gente fica no ar. A princípio, a cozinha de um restaurante é o local ideal? Não. Mas por falta de outro local, pode ser feito naquele? Onde 2 ou mais estão reunidos em meu nome, como disse Jesus, lá eu estarei. Então tudo isso é um trabalho realmente de preparo, né, de objetivos, de conhecer a saúde moral daquele lugar. Tudo depende. O salão tinha festa no domingo e na segunda fazia um trabalho até formar em outro local, né? Era o que dava para fazer. Não é simplesmente dizer, olha, esse pode, esse não pode. Se tem que ser feito, tem que ser feito. A gente lembra da história, né, de Chico Xavier, que foi convidado a um prostíbulo, e aí achavam que ele ia ser provocado pelo ambiente. Depois que chegou lá, ele estava rezando com as meninas. Sem qualquer tipo de preconceito, sem nada disso. O que vale é a boa intenção, seu, sem dúvida. Muito bem. O Brás perguntou lá em cima sobre o espírito Zéfiro. Nós temos essa referência, Brás. A gente pode até conversar sobre isso depois num tema livre. O espírito que se comunicou com Kardec inicialmente. É uma citação lá no livro Obras Póstumas. Então ele se chamava Zéfiro, e depois disso ele acabou tendo contato com o Espírito Verdade. Então foi o primeiro contato, se não me engano, que Kardec teve com esse espírito. Então aqui nós temos agora, deixa eu ver aqui o que mais que ela traz. Muito bem, aqui é o item número 3. O item número 4, vamos lá então aqui. Temos aqui 10 minutinhos, qualquer coisa a gente depois retoma esse assunto. Mudando de assunto agora, saindo então. Falamos inicialmente sobre as revelações, no caso, rádio e televisão, como foi naquela época. Depois nós vimos aqui no item número 2 sobre o preparo do médium, do ambiente, né, principalmente quando o médium é palestrante, porque aí então ele tem uma comunicação muito mais clara, muito mais ostensiva com o plano espiritual. Por exemplo, como ela mencionou sobre desdobramento, em que o médium praticamente ele ouve toda a história, todo o discurso que será feito, né, durante aquele trabalho de palestra, e depois, naquela hipnose, como a dona Ivone comentou, o médium então praticamente registra aquilo na sua mente e depois repete durante o estudo. E é claro que o médium também tem um preparo pessoal que ele tem dos estudos, né? De preparar o seu roteiro, de fazer ali as suas pesquisas, buscar ali as suas fontes, e depois essas informações são então incorporadas com a ideia central que é transmitida pelos espíritos quando fazem esse trabalho coletivo, com os médiuns, com a instituição. Aqui no item número 3 agora, nós temos então, aqui um tema interessante, né? Eu vou até só fazer a introdução, mas depois a gente conversa melhor sobre ele. Ou não. Não, ele é um texto grande. Ele é um texto grande que vai falar sobre as obsessões. Então, a gente deixa para o nosso próximo encontro, né? Enquanto isso, né, desses dois temas que a gente tem visto, muitos detalhes, né, porque as sutilezas da mediunidade. Então, o que é o objetivo dela, da dona Ivone, ao apresentar para nós esse capítulo com todos esses exemplos, é mostrar exatamente que a mediunidade não é aquilo que acontece exclusivamente durante um trabalho numa reunião mediúnica. Porque quando nós pegamos o livro dos médiuns, é muito interessante que Kardec fez ali uma catalogação
de todos os eventos que são observados durante um trabalho mediúnico. Psicografia, psicofonia, os detalhes da psicofonia, os detalhes da psicografia, que tem ali inclusive um capítulo especial, como nós vimos, dedicado à psicografia, e ele deu essa preferência naturalmente, porque todo o trabalho que ele desenvolvia na elaboração da base da doutrina espírita se deu através da psicografia. E aí a gente até comentou, né, que são pouquíssimas mensagens que chegavam para Kardec através da psicofonia. E aí então nós, claro, através, né, foi especulativo, né, o que nós comentamos, é que Kardec utilizava a psicografia, primeiro como sendo um meio prático, e segundo pela necessidade de registrar aquilo que era transmitido pelos espíritos. Não tinha nenhum tipo de equipamento eletrônico que pudesse gravar aquilo tudo, nós estamos falando de meados do século XIX, e aí então a psicografia era ali um meio de registro mais claro e mais proveitoso, para que pudesse depois fazer consultas futuras, transcrições daquilo para outras obras e tudo mais. Então, a psicografia foi anotada, e dentro da psicografia nós vimos ali todos os tipos de médiuns psicógrafos, receitistas, poéticos, literários, dentre tantos outros. Tantos e tantos outros. E aí então nós vemos assim que, estudando tecnicamente todos esses detalhes da mediunidade, nós nos esquecemos da aplicação prática dele. Kardec até chegou a comentar alguma coisa, como por exemplo da vidência. Ele falava que ia ao teatro, né? Ele falou que foi ao teatro com o médium vidente, e esse médium via então espíritos se misturando com os atores no palco, ou então espíritos se misturando com as pessoas no próprio nas cadeiras, né? Onde ficavam ali os espectadores e tudo mais. Ou então na rua via ali um médium sendo obsediado. Não ele via, mas quem estava com ele via também. Então, analisava alguns detalhes. Então o que Dona Ivone procurou fazer para nós é mostrar que muito mais do que aquilo que tecnicamente nós já analisamos, a mediunidade ela tem ali uma variação infinita, que ela trouxe inclusive na introdução desse capítulo. Quando ela diz, por exemplo, que assim como nós temos o pensamento, a memória, os sentimentos e tudo mais, que são elementos do nosso psiquismo, a mediunidade, que faz com que nós nos juntemos a outras mentes, faz com que as possibilidades ou a variedade das comunicações, em termos de qualidade, em termos de conteúdo, se vá ao infinito. Porque cada médium tem ali a sua particularidade, cada espírito tem a sua particularidade. Então, e nós não estamos falando de espíritos espíritas. Estamos falando simplesmente de espíritos que se comunicam com médiums. E não estamos falando de médiums espíritas. Porque a mediunidade é algo que diz respeito à natureza humana. Então nós temos médiums que muitas vezes sequer se colocam como religiosos. Tem ali a sua religiosidade, mas não fazem parte de nenhuma instituição humana. E nem por isso deixam de ser médiums. E ali então ele tem seus valores e tudo mais. Então nós vemos que essa questão da relação com o mundo espiritual com o mundo físico, através dos médiums, traz para nós detalhes e mais detalhes. E até mesmo, né, quando nós estudamos nos capítulos anteriores as experiências vividas por Dona Ivone durante a emancipação, revelando detalhes do mundo espiritual, como foi no capítulo 1, capítulo 2 que nós estudamos, eu até comentei com vocês, né, que a experiência que ela relatou, experiência pessoal que ela relatou, durante os desdobramentos, durante os trabalhos mediúnicos, se esse mesmo tipo de relato tivesse sido trazido por Divaldo, por Raul Teixeira, por Divaldo Franco e tantos outros médiuns, nós teríamos ali um acervo absolutamente precioso, valioso para os nossos estudos, porque veríamos a aplicação daquilo que tecnicamente foi trazido para nós no livro dos médiuns, na prática, na vivência de cada médium, e perceberíamos as diferenças que cada um vivenciou. Tivemos ali um médium que percebeu alguma coisa, que vivenciou algum tipo, teve relação com tais espíritos. Ela, por exemplo, fala sobre a relação que ela teve com Frederic Chopin, com o Dr. Bezerra de Menezes, com Charles,
seu espírito orientador, e outros espíritos que foram se manifestando. Isso com ela. Se nós pegássemos Chico Xavier, nós teríamos André Luiz, Emmanuel, Meimei, que mais? Quais são os espíritos mais comuns com o Chico? Me lembrem aí. Quem mais? A sua própria mãe. Também, né? Que mais? No caso da Dona Ivone, teve contato com o pai dela, desencarnado. Se falarmos do Chico, do Divaldo, teremos ali espíritos como Manuel, né? Sheila, por exemplo, né, Eliana? Obrigado. Então, se falar do Divaldo, nós tivemos ali Joana de Ângeles, Manuel Filomeno de Miranda, que mais? Dr. Bezerra de Menezes, que agora já é algo mais contemporâneo. Se falarmos de Raul Teixeira, outros tantos espíritos, Vitor Hugo, no caso da Dona Ivone. Então nós teríamos ali espíritos diferentes, com conhecimentos diferentes, culturas diferentes, objetivos diferentes. Se tudo isso fosse condensado numa coleção, numa enciclopédia, em que cada volume